Muito bem, John. Hoje vamos falar de um dos livros mais lidos e vendidos na atualidade. Se chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Recentemente fizemos também um vídeo de um outro autor, C.S. Lewis. Quem ainda não viu, vai lá controlar. Que escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que vai em sintonia com esse livro aqui, porque ambos falam sobre tudo do mal desde o ponto de vista psicológico. Estão interessados? Então vamos começar. Deixa eu me concentrar um pouquinho. Imagine que você está diante da oportunidade da sua vida. Pode ser aquele grande negócio, um novo projeto ou até mesmo a chance de transformar completamente sua realidade. Mas na hora de agir, uma voz silenciosa dentro de sua mente sussurra dúvidas, medos e desculpas. E se der errado? Será que sou bom o suficiente? E se as pessoas me julgarem? Sem perceber, você hesita. O tempo passa e quando se dá conta, a oportunidade se foi. O que aconteceu? Por que tantas pessoas vivem presas nesse ciclo de medo, procrastinação e dúvidas, enquanto outras parecem avançar sem hesitação? Existe uma força invisível que mantém a maioria das pessoas longe do sucesso. Ela age de forma sutil, manipulando emoções, criando distrações e plantando incertezas. Mas se eu te dissesse que essa força foi identificada e exposta, foi exatamente isso que Napoleão Hill fez em Mais Esperto que o Diabo, um livro considerado tão impactante que ficou oculto por mais de 70 anos. Nele, Hill revela os segredos que impedem a maioria das pessoas de alcançar o sucesso e, mais importante, como escapar dessa armadilha. E é isso que você vai descobrir nessa aula. Mas antes de mergulharmos nessa jornada, quero te fazer um convite importante. Se você está gostando dos nossos vídeos, inscreva-se ao canal, ative o sininho para não perder nada e deixe seu comentário. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas e a crescer o canal, compartilhando materiais transformadores com todo mundo. Agora prepare-se, você está prestes a descobrir verdades que podem mudar completamente a forma como você encara o medo, o sucesso e a própria vida. Vamos começar! Napoleão Hill identificou que todo medo humano pode ser reduzido a 6 tipos principais. São essas forças invisíveis que impedem as pessoas de agir, sonhar e realizar. E o primeiro medo é o medo da pobreza, o medo que paralisa a sua ambição. Quantas vezes você já ouviu frases como dinheiro não traz felicidade ou quem enriquece deve ter feito algo errado? A sociedade plantou essa ideia na sua mente e ela cria um bloqueio inconsciente contra a riqueza. O medo da pobreza faz você aceitar qualquer emprego, se conformar com salários baixos e se sentir culpado por querer mais. E o segundo medo é o medo da crítica. O medo que destrói sua autenticidade. Desde pequenos somos ensinados a não errar, não chamar atenção e não decepcionar os outros. O resultado? Você vive se preocupando com o que os outros vão pensar. Se censura antes mesmo de tentar algo novo e evita tomar decisões ousadas para não ser julgado. O terceiro medo é o medo da doença, o medo que enfraquece sua energia. O pavor de adoecer pode ser tão intenso que acaba gerando doenças reais. O estresse e a ansiedade enfraquecem sua imunidade e minam sua energia. Quem tem medo excessivo de adoecer evita riscos, se prende uma vida limitada e se preocupa tanto que acaba atraindo aquilo que teme. Um quarto medo é o medo da perda do amor. O medo que cria dependência. O medo de perder alguém faz muitas pessoas aceitarem relacionamentos tóxicos, se anularem por aprovação e viverem em constante ansiedade. Quem teme perder o amor se torna submisso, inseguro e vulnerável à manipulação emocional. Um quinto medo é o medo da velhice, o medo que rouba a sua liberdade. Muitos têm a velhice porque acreditam que com o passar do tempo a vida perde o sentido. Mas esse medo leva a algo ainda pior: o adiamento da vida. Muitas pessoas deixam de viver o presente porque estão ocupadas demais se preocupando com o futuro. E o sexto medo é o medo da morte. O medo que impede você de viver. O medo da morte faz com que muitas pessoas se apeguem ao conformismo
Evitem desafios e desperdicem oportunidades. O grande paradoxo? O medo de morrer impede que muita gente realmente viva. I see dead people. Look. Muito bem, John. Aproveite essa pausa para fazer uma breve digressão. Napoleão Hill fala do medo da crítica. Um livro muito bem escrito, muito atual, que foi escrito há muitos anos atrás. E aqui eu faço uma crítica. Estou brincando. Faço um discernimento, que na verdade é uma crítica. Porque para mim tem diferença entre crítica e inveja. Nós do âmbito acadêmico estamos acostumados a receber na universidade muitas críticas, mas a crítica ela vem sempre de uma outra pessoa que está em sintonia contigo, está na mesma frequência. Porque a palavra crítica ela vem do grego krinen ou kritike, que significa juízo, discernimento. Uma pessoa que faz uma crítica, ela segue uma estrutura, tem um critério para discernir aquilo que está lendo, aquilo que está escutando. E para mim é nítida a diferença entre crítica e inveja. Porque a pessoa que faz uma crítica, ela vai analisar aquilo que você está dizendo para ver se se trata de um valor convencional ou um valor absoluto. Se for um valor convencional, então entra no âmbito da opinião. Se se trata de um valor absoluto, entra no âmbito de um princípio universal. Por que eu faço essa distinção? Porque às vezes não é claro, às vezes se escuta pessoas que dizem: "Eu faço uma crítica construtiva, uma crítica positiva, uma crítica negativa". Crítica é crítica. Crítica é discernimento, fundada em um critério. E a crítica ela está sempre na mesma frequência. Já a inveja é diferente. A pessoa que sente inveja, ela se sente inferior a você. Então ela vai, no modo dela, criticar, mas se trata de uma inveja. Por quê? Por que que ela sente inveja? Uma pessoa que sente inveja é porque ela fez menos que você. Uma pessoa que sente inveja, ela, tem menos que você. Uma pessoa que sente inveja, ela se sente menos que você. Muitas vezes se usa a palavra crítica, mas na verdade se trata de inveja. Agora que você conhece os 6 medos básicos, precisa entender como eles são usados contra você. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill descreve como o medo é a principal arma do diabo. Não como uma entidade religiosa, mas como uma força invisível que controla a mente humana. O medo é usado para manter você na linha obediente e passivo. Quer ver um exemplo? A mídia bombardeia você com notícias negativas, alimentando o medo e a ansiedade. O sistema educacional ensina a obediência, não o pensamento crítico. As religiões, empresas e governos usam o medo para manipular e controlar as massas. A consequência, a maioria das pessoas vive com medo de tomar decisões, sair da zona de conforto e buscar seu verdadeiro propósito. Se você não controlar seu medo, ele controlará você. O medo é apenas um estado de espírito, mas é suficiente para fazer uma pessoa parar de pensar e começar a agir como um robô. A boa notícia: o medo não é real. Ele é uma ilusão criada pela sua mente. E como toda ilusão pode ser desfeita. E aqui estão 3 passos poderosos para começar sua libertação. Primeiro é torne-se consciente do seu medo. O primeiro passo para derrotar o inimigo é reconhecê-lo. Pergunte-se: quais desses 6 medos estão me controlando? Faça uma lista e reflita sobre como eles afetam sua vida. Segundo, reprograme sua mente. Toda vez que sentir medo, desafie seus pensamentos. Pergunte-se: esse medo é real ou é apenas uma crença limitante? O que de pior pode acontecer se eu agir? E se eu vencesse esse medo, como seria minha vida? Em terceiro, haja apesar do medo. O medo nunca vai desaparecer completamente, mas você pode agir mesmo sentindo medo. Quanto mais você enfrenta seus medos, mais fraco ele se torna. Lembre-se, o único jeito de ser livre é tomar controle da sua mente. Se você não fizer isso, alguém fará por você. Muito bem, John. Quem quer aprofundar o tema sobre o medo, a manipulação do medo, das crenças limitantes, vale a pena ler o livro A Mente Milionária de Harv Eker, porque ele aborda essa temática desde o ponto de vista econômico e financeiro, dizendo que muitas pessoas não alcançam sucesso
não alcançam a riqueza e a construção de patrimônio devido a essas crenças limitantes desde a infância. Mas também Napoleão Hill tem um livro que ele escreveu sobre essa mesma temática que se chama Pense e Enriqueça, que vale a pena conferir. Imagine que você está dirigindo um carro em uma estrada escura e desconhecida. Você não tem um mapa, não sabe para onde está indo e pior, não tem controle total do volante. Às vezes você acelera sem rumo, outras freia sem motivo. Você segue simplesmente porque a estrada continua. Agora eu te pergunto: você realmente está dirigindo ou está sendo levado? Essa metáfora representa a vida de milhões de pessoas. Elas acordam, trabalham, consomem distrações e repetem o ciclo dia após dia sem nunca questionar se estão no controle. Não fazem escolhas conscientes, apenas seguem o fluxo da vida. Esse estado de inconsciência tem um nome: deriva mental. E segundo Napoleão Hill, essa é a maior arma do diabo para controlar a humanidade. Enquanto o medo paralisa, a deriva anestesia. O medo faz você evitar agir. A deriva faz você nem perceber que deveria estar agindo. E se você sente que sua vida não está indo para onde gostaria, talvez você esteja à deriva e nem saiba disso. E o que vamos ver agora é exatamente isso. O que é a deriva mental e como ela age na sua vida, mas também os sinais ocultos que mostram que você está sendo controlado e também como sair da deriva e assumir o controle total da sua mente. Se você sente que a sua vida está passando sem que você realmente viva, continue conosco até o final. Você está prestes a acordar. Vamos lá, John. A gente está só na metade. Vamos lá. O que é a deriva mental? A deriva mental é um estado em que você age sem consciência, sem direção e sem propósito. Sua mente entra num modo automático e você se deixa levar pelas circunstâncias. Napoleão Hill explica que um derivador é alguém que não define objetivos claros, vive reagindo em vez de agir proativamente, é facilmente influenciado por opiniões externas, se distrai com coisas sem importância e vive esperando que algo externo mude sua vida. Agora pare um momento para pensar: quantas pessoas ao seu redor vivem assim? A deriva mental não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo sutil. Você começa adiando decisões, aceitando o que a vida te dá e evitando riscos. E quando percebe, já se passaram anos e você está no mesmo lugar. Mas há um problema ainda maior. Quem está à deriva não percebe que está. Por isso eu vou te mostrar como identificar os sinais antes que seja tarde demais. Na verdade, são 7 sinais que você deve estar atento. E se você se identifica com mais de um desses sinais, sua mente pode estar sendo controlada sem que você perceba. E o primeiro sinal é: você vive no piloto automático. Sabe aquela sensação que todos os dias passam rápido demais, sem que você tenha feito algo realmente significativo? Você acorda, trabalha, assiste algo para se distrair, dorme e repete tudo no dia seguinte. Se sua rotina é apenas um ciclo sem evolução, esse é um grande alerta. Segundo sinal, você evita tomar decisões difíceis. Um dos maiores sintomas da deriva é a fuga da responsabilidade. Você evita decisões grandes, deixa os outros escolherem por você ou fica esperando o momento certo que nunca chega. Terceiro sinal: você se distrai com facilidade. Se você se sente incapaz de se concentrar em algo por muito tempo, se gasta horas nas redes sociais ou consumindo conteúdos vazios, seu cérebro pode estar condicionado à distração. A distração constante impede que você pense, questione e tome controle da sua vida. Quarto sinal: você sente que sua vida não tem um propósito claro. Você já se perguntou por que estou fazendo isso? E não encontrou uma resposta? Se você sente que sua vida não tem uma direção, é um sinal claro de que você está sendo levado pelo fluxo da deriva. O quinto sinal é: você procrastina e sempre encontra desculpas. Você tem ideias e planos incríveis, mas nunca os coloca em prática. Sempre acha que não é o momento certo, que não tem tempo ou que não sabe o suficiente. Esse é um truque da sua mente para manter você preso à zona de conforto. Sexto sinal:
Você se preocupa mais com o que os outros pensam do que com o que realmente quer. Se suas decisões são baseadas no medo de julgamento, se você se preocupa mais em agradar os outros do que em seguir seus próprios objetivos, você não está no controle da sua vida. Sétimo sinal, você sente que algo está errado, mas não sabe o que é. O maior sinal da deriva é uma sensação interna de que sua vida deveria ser diferente. Você sente que está perdendo tempo, mas não sabe como sair disso. Agora que você já identificou os sinais, é hora de descobrir como sair dessa armadilha. Sair da deriva mental exige consciência, decisão e ação. E aqui estão 3 passos fundamentais para recuperar o controle da sua mente e da sua vida. O primeiro passo é assuma o comando da sua mente. O primeiro passo é tomar consciência. Agora que você sabe o que é a deriva, comece a se observar. Como você gasta seu tempo? Quem está tomando as decisões para você? Você está realmente vivendo ou apenas existindo? Apenas essa reflexão já começa a quebrar o efeito da deriva. Segundo passo, defina um propósito claro. O oposto da deriva é a direção. Você precisa de um motivo forte para agir. Pergunte-se: o que eu realmente quero da vida? Onde quero estar em 5 ou 10 anos? O que me inspira e me motiva? Se você não define um propósito, outras pessoas definirão um por você, e geralmente não será algo que te favoreça. Terceiro passo, crie hábitos de controle mental. Aqui estão algumas práticas para manter sua mente afiada e livre da deriva. Por exemplo, a meditação, para fortalecer seu foco e eliminar distrações. Leitura diária, para alimentar sua mente com conhecimento útil. Escrita e reflexão, para revisar sua evolução e definir suas metas. Evitar excesso de distrações. Reduza tempo nas redes sociais e no consumo de conteúdo irrelevante. Lembre-se, quem controla a sua mente, controla a sua vida. Muito bem, John. E para quem quer aprofundar esse argumento, eu aconselho a leitura de Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, essas 2 formas da mente humana de agir, que reflete um pouquinho esses vieses inconscientes que trata Napoleão Hill no seu livro Mais Esperto que o Diabo. Muito bem, John, estamos quase na metade, hein? Vai ser uma aula bem tensa essa aqui. Imagine que você está em alto mar, em um barco sem leme, sem bússola e sem mapa. O vento e as correntes decidem para onde você vai. Você não tem controle sobre nada. Pode acabar à deriva por anos ou, pior, afundar sem nunca ter chegado a lugar algum. Agora imagine outra cena. Você tem um mapa, um destino claro e um leme firme em suas mãos. Cada movimento seu tem um propósito. Não importa se o mar estiver calmo ou agitado, você sabe para onde está indo. Essa é a diferença entre viver com um propósito definido e viver à deriva. Napoleon Hill descobriu que as pessoas bem-sucedidas têm uma característica em comum. Sabem exatamente o que querem e estão dispostas a fazer o necessário para conseguir. Eles não vivem esperando a sorte ou seguindo o fluxo. Elas criam seu próprio caminho. Agora pergunto a você: você está no comando da sua vida ou está apenas sendo levado pelo vento? John, algumas pessoas me dizem que nunca tiveram sorte na vida. E essas mesmas pessoas dizem que eu tive muita sorte, porque eu vivo na Europa há 25 anos, que vivo numa cidade bela como Roma, e que estudei em várias universidades espalhadas pelo mundo, falo várias línguas. E eu pergunto a essas pessoas: mas o que é sorte para ti? Porque a sorte para mim é a união de 2 coisas. É a união da tua capacidade, da tua preparação, da tua determinação, com saber aproveitar as oportunidades que aparecem na tua vida. Se você não se prepara e não acolhe as oportunidades, não tem sorte que te possa ajudar. Vamos continuar nossa aula. As pessoas que pensam por si mesmas nunca caem na armadilha do fracasso permanente. Se um homem tropeça, ele se levanta e segue em frente. O vagante pensa e, quando tropeça, simplesmente se entrega. O propósito definido, segundo Hill, é a força mental que guia todas as suas ações. Ele que faz você acordar pela manhã com energia, ignorar distrações e continuar avançando mesmo diante das dificuldades. Sem um propósito, você depende da motivação externa. Se sente perdido sem saber qual caminho seguir
Vive mudando de ideia, pulando de objetivo em objetivo. Se deixa levar por distrações, procrastinação e influências externas. Pelo contrário, com propósito, você tem clareza sobre o que quer e para onde está indo, age com determinação sem depender de motivação, desenvolve resiliência para superar obstáculos e assume o controle da sua própria vida. O problema é que a maioria das pessoas nunca para definir um propósito real. E pior, muitos acreditam que já têm um propósito, mas na verdade estão seguindo um objetivo imposto por outros. Agora eu vou te mostrar os erros mais comuns que fazem as pessoas se perderem nesse caminho. Os 3 erros que mantêm você sem propósito. Se você sente que ainda não encontrou seu verdadeiro propósito, é provável que esteja caindo em um desses erros. Primeiro erro: confundir desejos superficiais com propósito real. Muitas pessoas acham que seu propósito é algo vago, como ser rico, ter sucesso ou ter uma vida boa. Mas esses são apenas efeitos colaterais de um propósito verdadeiro. Um propósito real é específico, profundo e conectado com o que realmente importa para você. Ele vai além de desejos passageiros e se torna a base da sua existência. Um segundo erro é buscar a aprovação dos outros. Seus pais, professores, amigos e até a sociedade tentaram dizer o que você deveria querer. Desde criança, você foi condicionado a seguir um caminho que talvez nunca tenha questionado. O problema: se seu propósito não vem de dentro, você nunca terá energia e paixão suficientes para persegui-lo até o fim. Terceiro erro: esperar que o propósito apareça. Muitas pessoas passam a vida esperando um momento de iluminação, acreditando que um dia simplesmente descobrirão seu propósito. Mas isso raramente acontece. Propósito não se encontra, propósito se constrói. E agora eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. What's your purpose? Como definir seu propósito passo a passo. Se você realmente quer sair da deriva e assumir o controle da sua vida, siga esses 3 passos para definir um propósito poderoso. Primeiro passo: descubra o que realmente importa para você. Pense nos momentos em que você sentiu maior satisfação e realização. O que estava fazendo? O que te fazia sentir vivo? Responda a essas perguntas. O que me faz sentir empolgado só de pensar? O que eu poderia fazer todos os dias sem me cansar? Pelo que eu estaria disposto a lutar mesmo sem recompensa imediata? Aqui está um segredo. Seu propósito geralmente está ligado a algo que você já ama, mas que talvez tenha ignorado por anos. Segundo, torne seu propósito específico e claro. Propósitos vagos não funcionam. Você precisa ser extremamente claro sobre o que quer e onde quer chegar. Um propósito definido deve responder algumas perguntas. O que? Qual é o meu objetivo específico? Por quê? Por que isso é importante para mim? Como? Quais são os primeiros passos que posso dar agora? Exemplo: quero ser rico. Muito vago. Quero construir um negócio digital que me gere mais de 50 mil por mês para que eu tenha liberdade financeira e tempo para minha família. Específico e poderoso. Terceiro, crie um plano de ação imediato. Agora que você tem um propósito claro, é hora de agir. E a melhor forma de evitar a procrastinação é definir pequenas ações diárias que te aproximam do seu objetivo. Faça isso agora. Escreva seu propósito em um papel. Liste os 3 primeiros passos que você pode dar hoje. Comprometa-se a agir, nem que seja um pequeno avanço por dia. E lembre-se, você não precisa ter o caminho todo planejado, basta dar o primeiro passo. Muito bem, John. Para quem quer aprofundar esse argumento, eu aconselho essa outra leitura de Napoleon Hill. Pense em riqueza, porque esse livro aqui ajuda a pessoa a focar, ter foco, trabalhar por metas e objetivos. É importantíssimo. Esse livro aqui pode ajudar a aprofundar um pouquinho mais esse argumento que tratamos agora. Vamos continuar nossa aula. Vamos lá, John. Estamos quase terminando. Deixa eu me concentrar um pouquinho. Imagine que você é um elefante poderoso com uma força gigantesca. Você poderia derrubar árvores, romper correntes e destruir qualquer barreira
que aparecesse no seu caminho. Mas há um detalhe curioso: você está preso a uma pequena estaca no chão amarrado por uma corrente frágil. A pergunta é: por que você não se solta e segue seu caminho? A resposta está na forma como você foi condicionado. Quando era apenas um filhote, essa mesma corrente era forte o suficiente para te segurar. Você tentou escapar várias vezes, mas não conseguiu. Depois de tantas tentativas frustradas, aceitou a ideia de que era impossível. Agora, mesmo sendo um gigante capaz de destruir qualquer obstáculo, você nem tenta mais. Isso é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas. Elas têm um potencial ilimitado, mas estão presas por crenças limitantes, ideias falsas que foram implantadas em suas mentes e que fazem com que desistam antes mesmo de tentar. E a parte mais assustadora de tudo isso, essas correntes são invisíveis. Você nem percebe que elas existem, mas elas estão lá te impedindo de agir. E agora vamos descobrir algumas coisas. Primeiro, o que são crenças limitantes e como elas controlam sua vida? Segundo, os sinais ocultos de que você está preso a essas correntes invisíveis. E terceiro, como reprogramar sua mente para destruir essas crenças e conquistar a liberdade mental. O que são crenças limitantes e como elas foram implantadas em você? Uma crença limitante é qualquer ideia que você acredita ser verdade, mas que na realidade te impede de crescer, agir e alcançar seus objetivos. Elas podem vir de vários lugares. Por exemplo, na família. Dinheiro é sujo. Trabalhar muito é a única forma de ganhar dinheiro. Mas também na escola, errar é ruim. Se você falhar, significa que você não é bom o suficiente. Na sociedade, sucesso é para poucos, você precisa de sorte para vencer. Experiências passadas. Eu tentei e falhei, então não sou capaz. Essas ideias foram programadas na sua mente sem que você percebesse. E o pior, você acredita nelas como se fossem verdades absolutas. Mas a realidade é que tudo o que você acredita pode ser reprogramado. E no próximo tópico eu vou te mostrar como identificar as crenças que estão te sabotando. Os 5 sinais de que você está preso a crenças limitantes. Se você se identifica com algum desses sinais, há crenças ocultas controlando sua vida. Primeiro, você sempre tem uma justificativa para não agir. Você tem ideias, sonhos e objetivos, mas sempre encontra uma desculpa para não começar. Algo como: eu não tenho tempo, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho dinheiro para isso, agora não é o momento certo. Seus pensamentos sempre encontram motivo para te manter na zona de conforto. Esse é um grande alerta. Segundo sinal, você sente que não merece o sucesso. Alguma vez você já pensou: será que eu realmente mereço isso? Isso é bom demais para ser verdade. Talvez eu esteja sonhando alto demais. Se sim, pode ser que você tenha uma crença de autossabotagem que te impede de se permitir crescer. Terceiro sinal, você tem medo do julgamento dos outros. Muitas pessoas deixam de seguir seus sonhos porque têm medo do que os outros vão pensar. Você já teve pensamentos como: o que a minha família vai dizer? E se rirem de mim? E se eu falhar e todos souberem? Isso é um reflexo de uma crença limitante que te condiciona a buscar aceitação em vez de seguir seu próprio caminho. Quarto sinal, você se compara constantemente com os outros. Se você olhar para as pessoas bem-sucedidas e pensa: eles tiveram sorte, eu nunca chegarei nesse nível. Não sou inteligente o suficiente para isso. Então, sua mente pode estar programada para enxergar o sucesso como algo distante e inacessível para você. Quinto sinal, você se sente preso a uma realidade que não gosta. Se você acredita que está condenado a viver sua vida do jeito que ela está agora, seja no trabalho, nas finanças ou nos relacionamentos, pode ter uma crença limitante que te impede de enxergar possibilidades de mudanças. Agora que você identificou essas crenças, vamos destruí-las. Como quebrar crenças limitantes e reprogramar sua mente? Se você quer assumir o controle da sua vida, precisa reprogramar sua mente. Aqui está um método simples,
mas extremamente poderoso para substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Primeiro passo: identifique a crença que está te prendendo. Pegue um papel e escreva: qual é a crença que está me impedindo de avançar? Exemplo: eu não sou bom o suficiente para ser bem-sucedido. Segundo passo: questione essa crença. Pergunte-se: essa crença é uma verdade absoluta? Existem pessoas que já provaram que isso não é verdade? De onde veio essa crença? Quem me ensinou isso? O que aconteceria se eu parasse de acreditar nisso? A maioria das crenças limitantes desmoronam quando você as questiona com lógica. Terceiro passo: substitua a crença por uma crença fortalecedora. Agora, reescreva a sua crença de forma positiva e fortalecedora. Exemplo: eu não sou bom o suficiente para ser bem-sucedido. Ao contrário, eu sou capaz de aprender e melhorar todos os dias. O sucesso é uma questão de prática e persistência. Repita essa nova crença diariamente até que ela se torne parte da sua identidade. Quarto passo: comprove sua nova crença com ações. O cérebro precisa de evidências para aceitar uma nova ideia. Então, faça algo que comprove sua nova crença. Se sua nova crença é eu sou capaz de aprender e melhorar, então comece a estudar, praticar e se desafiar todos os dias. Cada pequena vitória somente reforça a nova programação. A chave para a vida é o propósito. Pessoas que sabem o que querem e para onde estão indo nunca são dominadas pelo medo ou pela dúvida. Taca-lhe pau, Marco Velho. Muito bem, John. Para quem quer aprofundar esse argumento interessantíssimo, eu aconselho vivamente a leitura do Poder do Hábito de Charles Duhigg, um livro incrível, muito prático, e é uma leitura obrigatória para quem quer crescer na vida. Ou seja, explica toda a dinâmica dessa neuroplasticidade do nosso cérebro, a capacidade de mudar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Livro e leitura obrigatória para quem quer crescer na vida. Vamos continuar essa aula. Imagine duas pessoas recebendo a mesma oportunidade. Ambas têm acesso aos mesmos recursos, enfrentam desafios semelhantes e começam praticamente do mesmo ponto. 5 anos depois, uma delas está milionária, plena, vivendo uma vida extraordinária. A outra continua estagnada, reclamando da sorte, culpando o mundo e se perguntando por que nada muda. O que fez toda a diferença? Não foi o talento, não foi a sorte, foi a mentalidade. A forma como você pensa determina como você age. E como você age determina os resultados que você tem na vida. Se você já sentiu que a vida poderia ser muito mais do que é hoje, mas algo parece te segurar, talvez essa seja a peça do quebra-cabeça que estava faltando. Imagine que sua mente é como um software. Se você roda um programa ultrapassado, cheio de vírus e falhas, seu desempenho será péssimo. Agora, se você instala um software atualizado, rápido e poderoso, tudo muda. A grande diferença entre uma mente fraca e uma mente imbatível é a programação que está rodando. A maioria das pessoas acredita que sua mentalidade é fixa. Elas acham que nasceram de um jeito e vão morrer daquele jeito. Isso é uma mentira. Pesquisas em neurociência provaram que o cérebro é moldável. Isso significa que você pode reprogramar sua mente para pensar como um campeão, independentemente de onde veio ou de como você pensa. Mas para isso você precisa aprender os princípios que constroem uma mente imbatível. Se você aplicar esses princípios, começará a notar mudanças imediatas na sua forma de pensar e agir. Primeiro princípio: enxergar problemas como oportunidades. Pessoas comuns fogem dos problemas. Quem tem uma mente imbatível os enfrenta de frente. Por quê? Porque todo problema esconde uma oportunidade. O que parece um fracasso pode ser um aprendizado valioso. O que parece um desafio pode ser a porta para o próximo nível. Parece um obstáculo pode ser o teste que vai te fortalecer. O segredo é mudar a pergunta.
Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte o que eu posso aprender e como posso crescer com isso. Essa mudança simples transforma qualquer situação e te coloca no controle. As a wise man once said, it ain't how hard you hit, it's how hard you can get hit and keep moving forward. Segundo princípio, cerque-se de pessoas que pensam em grande. Você já ouviu a frase: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Isso é real. O ambiente tem um impacto gigantesco na sua mentalidade. Se você convive com pessoas negativas que reclamam o tempo todo, que dizem que nada dá certo, adivinha como seu cérebro será programado. Agora, se você se cerca de pessoas ambiciosas, que desafiam seus limites, que falam de ideias em vez de reclamações, sua mente começa a operar em outro nível. Dica prática: faça uma análise agora mesmo. Com quem você está passando mais tempo? Essas pessoas te puxam para cima ou te arrastam para baixo? Se necessário, mude seu círculo. Isso pode ser decisivo para a sua transformação. Terceiro princípio: valorizar o processo e não apenas o resultado. Pessoas comuns querem tudo rápido, querem dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas não querem pagar o preço. Quem tem uma mente imbatível ama o processo. Eles entendem que o verdadeiro crescimento acontece no caminho, não apenas no destino. Isso significa que, em vez de pensar, quando eu chegar lá, serei feliz, eles pensam, eu escolho ser feliz e crescer todos os dias enquanto construo meu sucesso. Isso muda tudo. Quarto princípio: não esperar a motivação para agir. Você já teve um dia em que não estava motivado para nada? Aqui está um segredo. Isso é normal. A diferença entre quem vence e quem fracassa não está na motivação, mas na disciplina. Pessoas comuns esperam sentir vontade para agir. Pessoas com mentalidade imbatível agem mesmo sem vontade. O truque? Transforme pequenas ações em hábito. Assim, você não precisa depender da motivação. Você age automaticamente. Vamos lá, John. Quase concluindo, hein? Falta pouco. Quinto princípio: tornar-se um mestre da autossugestão. Você conversa consigo mesmo o tempo todo. Seu cérebro está sempre processando mensagens internas. A pergunta é: o que você está dizendo a si mesmo? Se você repetir diariamente: eu sou azarado, eu não sou bom o suficiente, isso não é para mim, o seu cérebro vai transformar isso em realidade. Agora, se você começar a repetir diariamente: eu sou capaz, eu mereço sucesso, eu sou imparável, o seu cérebro também vai transformar isso em realidade. O que você fala para si mesmo se torna seu destino. A partir de hoje, use a autossugestão para programar sua mente para vencer. Muito bem, John. Para quem quer aprofundar esse argumento, eu sugiro vivamente a leitura de Mindset de Carol Dweck. Um livro extraordinário, um pouco difícil, porque é muito técnico, muito bem documentado, mas essencial para quem quer crescer. Carol Dweck fala fundamentalmente de dois tipos de mentalidades: a mentalidade estática e a mentalidade dinâmica. E fica claro no livro que as pessoas que possuem uma mentalidade dinâmica, elas são mais propensas ao sucesso. Leitura obrigatória para quem quer crescer. Muito bem, John. Vamos fazer uma síntese do que foi dito na aula hoje. Deixa eu me concentrar um pouquinho. O primeiro argumento foi o jogo invisível, ou seja, quem controla a sua vida realmente. A maioria das pessoas vivem presas em um sistema invisível de controle mental sem perceber. Medos, crenças limitantes, influências externas que moldam a sua realidade. Quem desperta para esse jogo começa a enxergar que tem o poder de reescrever a sua própria história. Um outro argumento que tratamos foi o diabo e seu maior truque psicológico, ou seja, o verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro da sua mente. E ele se manifesta como dúvida, procrastinação, mas também pensamentos negativos. O maior truque do diabo é fazer você acreditar que não tem controle sobre sua própria vida. Um terceiro argumento foi o perigo de ser um navegador sem rumo.
A falta de propósito e direção é a maior arma contra seu sucesso. Pessoas sem objetivos claros são facilmente manipuladas e levadas pela correnteza da vida. E quem define um propósito forte assume o comando do próprio destino. Um outro argumento que tratamos foi como romper o ciclo da mediocridade. Ou seja, a mediocridade é um estado mental alimentado por hábitos ruins e ambientes negativos. E para sair dela é preciso mudar sua mentalidade, desenvolver disciplina e tomar ações consistentes em direção ao seu crescimento. O que mais? Bom, a questão da mente, ou seja, a mente imbatível, ou seja, o código mental dos que nunca param de crescer. O sucesso começa com a forma como você pensa. Pessoas que conquistam grandes coisas dominam sua mentalidade. Elas se cercam de influências positivas e criam hábitos que as impulsionam. E quem aprende a controlar a mente, controla a própria vida. Para terminar, no final, tudo se resume em uma escolha: continuar vivendo no piloto automático ou despertar para o poder de criar a vida que você deseja. Vai ter que fazer muitos cortes aqui, John. Muito bem, John, mais uma missão cumprida. Vamos à conclusão da aula de hoje. Imagine que você está diante de uma encruzilhada. Duas estradas se abrem à sua frente. Na primeira, o caminho é familiar. Você já conhece cada curva, cada pedra, cada dificuldade. É a estrada que você sempre trilhou. Os mesmos hábitos, os mesmos medos, as mesmas desculpas. Você sabe exatamente onde ela leva. Mais do mesmo. Na segunda estrada, tudo é novo, o terreno é desconhecido e você não tem certeza do que encontrará no caminho. Mas lá na frente, bem no horizonte, você enxerga uma versão sua que sempre quis ser. A única coisa que separa você dela é a decisão de dar o primeiro passo. A pergunta agora é: qual estrada você vai escolher? O jogo sempre foi mental. Se há uma única verdade que você deve levar desse livro é esta: tudo começa na sua mente. John, e para concluir essa aula de hoje, podemos escutar uma canção que diz assim: Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou o início, o fim e o meio. Nos vemos no próximo domingo. 1, 2, 3, ação! Vamos lá.